Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira, dando continuidade ao nosso curso da Lei 8457 de 92, a lei que regula a Justiça Militar da União. Vamos hoje dar continuidade ao artigo 6º, lembrando que o artigo 6º, por conta da sua extensão, versando sobre as competências originárias do Superior Tribunal Militar, nós vamos dividi-lo. Essa é a parte 2 do artigo 6º. Acredito que nós teremos ainda parte 3 e parte 4 do artigo 6º para ficar algo bem detalhado para você. Não tem jeito de escaparmos. Competência tem que decorar. Tá? Principalmente essas competências que são originárias do STM, que acredito eu são as principais e as que mais são cobradas em prova. Tá? Então, quando a gente fala de competências do STM, no inciso 1º, nós vimos a questão de processar e julgar, não foi? O inciso 2º, que é o tema do nosso bloco de agora, falará sobre a competência de julgar. Então, cabe ao Superior Tribunal Militar julgar a linha A, os embargos opostos às suas próprias decisões, né? Então, os embargos opostos, contrários às suas próprias decisões, compete ao STM. Os pedidos de correição parcial. Então, recapitulando, os embargos opostos às suas decisões, os pedidos de correição parcial, as apelações e os recursos de decisões dos juízes de primeiro grau. Então, grava aí, apelações e recursos dos juízes de primeiro grau, com certeza cabe, então, a apreciação do próprio STM. Os incidentes processuais previstos em lei. Então, recapitulando, para a gente gravar, embargos opostos às decisões, os pedidos de correição parcial, as apelações e recursos, os incidentes processuais, os agravos, agora a linha E, os agravos regimentais e os recursos contra despacho do relator, previstos em lei processual militar ou no regimento interno. Então, aqui é importante você grifar agravos regimentais e recursos contra despacho de relator. A linha F, os feitos originários dos conselhos de justificação. A Lei 8457 apenas menciona conselho de justificação. Para que a gente possa entender o que são os conselhos de justificação, a gente tem que partir para a leitura da Lei 5836 de 72. Para que serve um conselho de justificação? Eu coloquei para vocês aqui. Destinado a julgar, através de um processo especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas, militar de carreira, para permanecer na ativa, criando-lhe ao mesmo tempo condições para se justificar. Então, ocorreu determinado fato que pode impedir, é um fato impeditivo da permanência daquele militar na ativa e é criada uma hipótese, uma situação, um determinado tempo, uma condição, para que ele se justifique, para que não afaste, então, que não torne incapaz que ele permaneça na ativa. Por isso que chama conselho de justificação. Tudo bem? A linha G, os conflitos de competência, briguinhas entre conselhos de justiça, juízes auditores, ou entre estes e aqueles. Ou seja, se há um conflito entre um conselho de justiça e entre juiz auditor, quem que é que vai julgar? O STM. Se há um conflito entre juiz auditor e conselho de justiça, STM. Bem como os de atribuição entre autoridade administrativa e judiciária. Então, existem duas modalidades de conflito. Existe o conflito de competência, que no caso aqui o STM julga quando tem um conselho de justiça e um juiz auditor em conflito, e os conflitos de atribuição, onde eu tenho uma autoridade administrativa versus uma autoridade judiciária, que no caso aqui da linha G é uma autoridade judiciária militar. Tá? A linha H, os pedidos de desaforamento. O que é desaforamento? Desaforar vem de foro, não é? Ou seja, é tentar tirar o processo de um foro de origem e passar para outro. Esses são os pedidos de desaforamento. Então, os pedidos de desaforamento, quem julga é o STM, certo? A linha I, as questões administrativas e os recursos interpostos contra atos administrativos praticados pelo presidente do tribunal. Então,
o tema aqui principal é questões administrativas e recursos interpostos. A linha J, os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo presidente do tribunal, corregedor da Justiça Militar e juiz auditor. Então, vamos recapitular? Vamos pegar as palavras principais de cada uma dessas competências. Então, nós temos aqui na linha A, a palavra principal, embargos. Na linha B, correição parcial. A linha C, apelações e recursos. D, incidentes processuais. A linha E, agravos regimentais e recursos. F, conselhos de justificação. G, conflito de competência e de atribuição. H, desaforamento. E questões administrativas, recursos não de necessidade, porque nós já falamos muito de recursos. E J, recursos de penas disciplinares. Tudo bem? Então, desta forma, a gente encerra a parte 2 do artigo 6º. Voltaremos aí na próxima oportunidade, trazendo a parte 3 do artigo 6º. Não se esqueça que no meu site, eleitoralcombruno.com.br, já está disponível o curso de questões comentadas inéditas da legislação específica. Não perca essa oportunidade de se preparar antecipadamente para a sua prova. Um grande abraço e até mais.